eu chamo o professor Edson Roberto Parisi, que é professor associado da disciplina de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, para falar da terapia farmacológica, como as indicações e as opções terapêuticas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Betinho pelo convite e toda a diretoria da PEF. É um prazer realmente estar aqui com vocês. E, primeiro, eu peço desculpas por não ter usado a palavra esteatose e ter deixado as duas ideias aí, tanto a não alcoólica como a metabólica. Por que eu não coloco esteatose? Porque eu ainda insisto que 5% da população apenas sabe que é esteatose quando a gente conversa. E eles conhecem muito o termo gordura no fígado. Não tenho nenhum problema contra a aceitação do termo de MFLD. Acho que acrescenta muita coisa, tem algumas coisas que você pode discordar ou não, mas eu acho que acrescenta muito. Mas o meu ponto maior é realmente em termos de colocar a situação como a gordura no fígado, que eu acho que, como médicos, a gente tem que também poder se comunicar com os pacientes para que eles entendam o que nós estamos dizendo e com a mídia para que ela também saiba. E quando eu vi na pesquisa que apenas 3% dos pacientes sabem o que é esteatose, eu resolvi que era melhor começar a continuar usando gordura no fígado. Bom, sobre o ponto de vista farmacológico, a primeira pergunta é quem que pode receber o tratamento farmacológico. O que nós estamos assistindo é que um monte de gente, assim que faz diagnóstico de esteatose, já desanda a fazer tratamento farmacológico como um objetivo de cura da doença. Então, isso é muito caracterizado, eu trouxe do ISO, né? São pacientes que já têm um grau de fibrose, pelo menos uma fibrose significativa e com sério risco de avançar na doença. E, nesses casos, o que nós temos de disponível, segundo ainda o ISO, nós temos basicamente as duas medicações, que são pioglitazona e vitamina E. Bom, mesmo que o assunto seja tratamento farmacológico, eu acho que nós não podemos deixar de citar que o tratamento exato dessa doença é a mudança do estilo de vida. Se nós ficarmos pensando que nós vamos tratar só farmacologicamente esses pacientes, nós estamos enxugando gelo. Porque assim que você parar o tratamento medicamentoso, a doença vai recidivar, vai voltar a progredir e é preciso ter essa ideia. Bom, a vitamina E tem sido usada como antioxidante, como anti-inflamatório e possivelmente até como anti-apoptótico. E o grande estudo que comprovou a ação da vitamina E é o estudo Pivens, né? É um estudo que, infelizmente, nós não vamos poder ter o desenvolvimento dele, mas que mostrou claramente que a vitamina E pode ter ação na redução da esteatose, na redução da inflamação lobular, na redução da balonização e em 1/3 ou mais dos pacientes havia a regressão da esteatohepatite. Então, o único que não foi afetado realmente foi a fibrose desses pacientes. No entanto, se você pegar a meta-análise, quem gosta muito de meta-análise, eu tenho várias críticas à meta-análise, confirma que a vitamina E teria essas ações, diminuindo esteatose, infiltrado inflamatório e balonização, mas também sugere que poderia ter um efeito antifibrótico. E tem um estudo que a gente não pode deixar de citar, onde pacientes tomando vitamina E, escolhidos muito aleatoriamente, foram comparados com um grupo controle, com um número até o dobro deles, para ver a evolução em termos de descompensação hepática, indicação de transplante, e sugere que o uso da vitamina E seria um fator que reduziria a indicação de transplante, ou o óbito, e a descompensação desses pacientes. Mas eu volto a dizer que esse foi um estudo que não foi controlado, não foi randomizado, então nós temos que apenas enxergá-lo como uma possibilidade futura a ser melhor estudada. Bom, a segunda droga é a pioglitazona, que também fez parte do estudo Pivens, né? E tratados esses pacientes com 96 semanas, quase metade dos pacientes conseguiram a resolução do NASH, né? Regressão da esteatohepatite e, de novo, melhora da balonização, melhora da esteatose, melhora da inflamação lobular, mas sem afetar a fibrose. Havia uma pergunta se essa droga também seria interessante em pacientes diabéticos.
foi feito o estudo e, muito interessantemente, reproduziu o estudo Pivens com muita semelhança, mostrando a redução de 2 pontos no NES, né, que era o objetivo, sem piorar a fibrose, mas quando nós vamos olhar de novo a resolução do NASH, 51% desses pacientes conseguiram regredir o NASH na biópsia. Então, reproduzindo de uma forma muito interessante. Os mecanismos de ação da pioglitazona, como nós sabemos, os efeitos metabólicos dela nós já conhecemos, né? Reduz resistência insulínica, diminui progressão do diabetes, tende a reduzir a falência das células beta, com isso o agravamento do diabetes. É usada no controle e reduz a obesidade visceral. Isso tudo nós sabemos dela. Nós também sabemos, pelos nossos estudos, que ela é capaz de melhorar o NES e regredir a esteatohepatite. Desculpa. Por outro lado, alguns efeitos diferentes a gente pode citar, existem na literatura, que são muito interessantes. O primeiro deles é a possibilidade de reduzir a fibrose. E aí, de novo, entra. Nos estudos head-to-head, nós não conseguimos demonstrar isso, mas as meta-análises sugerem que até fibrose avançada pode regredir com o uso da pioglitazona. Então, como eu disse, depende de você aceitar ou não que a meta-análise possa produzir esse tipo de resultado. Por outro lado, naquele estudo em diabéticos e pré-diabéticos, nos diabéticos, que era um número muito pequeno de pacientes, houve uma tendência clara de redução da fibrose na biópsia, mas o N era muito pequeno. Agora, tem 2 dados que são muito interessantes, já que esses sim são estudos muito consubstanciados, com Ns grandes, que sugerem que ela possa ter um efeito sobre a progressão da aterosclerose, redução de eventos cardiovasculares, que, como nós sabemos, são os fatores que mais matam esses pacientes, né? A principal causa de óbito são as doenças cardiovasculares. E nesse grande estudo ISIS, por exemplo, onde foi estudado os pacientes que já tinham tido um AVC transitório e foram seguidos ao longo do tempo, numa casuística muito grande, se mostra um efeito protetor significativo da pioglitazona sobre eventos cardiovasculares. E já há muito tempo foi publicado no Hepatology um estudo que mostrava em pacientes diabéticos, na época nem se falava tanto em doença hepática gordurosa não alcoólica, muito menos em MFLD, e nesse estudo em diabéticos mostrava que o uso contínuo da pioglitazona reduzia a incidência de 2 tipos de tumores relacionados à síndrome metabólica. Um deles o carcinoma hepatocelular e o outro o câncer coloretal. Então, são coisas adicionais. Nós sabemos que a segunda causa de mortalidade são os tumores, então fica aí também uma sugestão e a razão pela qual a gente gosta tanto da pioglitazona. Mas nós temos que lembrar dos efeitos colaterais. Na vitamina E, o aumento no risco de AVCs hemorrágicos, embora, por conseguinte, ela teria um efeito até protetor nos AVCs isquêmicos. E uma dúvida que sempre existe e é consubstanciada, do aumento do risco de câncer de próstata, embora esse aumento do risco não seja tão evidente, mas existe um estudo que buscava a vitamina E como proteção e teve que ser interrompida pelo aumento do risco de câncer de próstata. Então, os pacientes com risco de desenvolver essas 2 complicações devem ser avaliados muito de perto. Com a pioglitazona, o grande efeito colateral é o ganho de peso, que pode acontecer ao longo do tempo, mas alguns pacientes têm um ganho de peso muito rápido, começam a edemaciar e você não consegue prosseguir, mas felizmente são muito raros. E uma tendência a acompanhar para ver como está a densitometria óssea em mulheres. A relação com o câncer de bexiga praticamente já foi excluída nos estudos prospectivos, com um N muito acentuado, isso hoje já está realmente abandonado. Outras alternativas possíveis, eu trouxe aqui um estudo que nós fizemos com a Elma e com a Cláudia, né? Um estudo onde se tentava avaliar a associação da N-acetilcisteína com ácido desoxicólico de forma isolada, um estudo inicial, né? Um estudo aberto, não é, portanto, um estudo duplo cego randomizado, mas nós randomizamos e biopsiamos esse paciente antes e depois, e confirmando alguns dados iniciais da Cláudia, no grupo com N-acetilcisteína houve uma redução do NES de uma maneira muito acentuada,
porque houve uma redução na esteatose, praticamente significativa também da inflamação lobular e principalmente da balonização, o que caracteriza uma redução do NES. Mas, obviamente, nós não encontramos redução da fibrose. Uma outra medicamento que eu sou sempre obrigado a falar, porque nós sempre somos perguntados para ela e a gente nunca acaba dando uma análise crítica, é o uso da silimarina, né? Isso é uma coisa extremamente utilizada por um monte de médicos sem o menor evidência para isso. A grande evidência que surgiu foi esse estudo que foi feito e publicado no Clinical Gastroenterology and Pathology, que mostra que haveria uma redução significativa da fibrose nos pacientes que tratavam com silimarina quando comparados com o grupo placebo. E aí a gente vai ver o percentual de pacientes que acabaram reduzindo a fibrose. Nós encontramos que o grupo placebo dele, apenas 8% dos pacientes tiveram alguma alteração da fibrose. E vocês vão ver depois que isso é um dado extremamente inusitado, porque na grande maioria das vezes existe uma elevação em torno de 20% de alteração de biópsia de um ano para o outro numa doença que tem esse pleomorfismo. E a taxa de 20% de alteração é a taxa que se espera para o grupo placebo e a que foi observada na silimarina. Por outro lado, nenhum outro parâmetro avaliado histologicamente melhora, quer dizer, uma melhora única e exclusivamente, uma ação antifibrótica da doença exclusiva, coisa que a gente sabe que não é o mecanismo de ação da silimarina. Eu e a Elma já tivemos a oportunidade de fazer 2 estudos com silimarina, avaliando apenas a parte clínica e não encontramos nenhuma melhora da parte clínica desses pacientes. Bom, finalmente, os agonistas GLP-1 parecem ser uma boa alternativa que nós já devemos entrar em breve numa fase 3 desses compostos. O primeiro foi com a liraglutide, que mostrava uma redução e regressão da esteatohepatite de maneira significativa, acompanhando a perda de peso e diminuição da ALT desses pacientes. A grande pergunta que se faz é se a semaglutida, né, repetiria esses achados para a liraglutida, já que ela é muito mais potente na perda de peso. Isso realmente aconteceu. Nós acabamos encontrando, já acabou o fase 2, ainda não está devidamente publicado, mas uma diferença de 59% no grupo da semaglutida contra 17% no grupo dos pacientes que tomaram o placebo, em termos de regressão da esteatohepatite. Então, parece que vai agora entrar em fase 3, é uma grande expectativa, principalmente pacientes obesos. Em termos de novos medicamentos, nós tivemos vários medicamentos que eu vou deixar para a Cláudia comentar, e eu só vou dizer daqueles 4 primeiros que a gente tinha grande esperança: cenicriviloc, elafibranor, obeticholic e selonsertib. Desses, parece que nós já perdemos 2, né? O selonsertib foi logo no começo do ano, o estudo estelar mostrando ausência de resposta em termos de regressão de fibrose, e, infelizmente, mais recentemente, o Genfit anunciou a falta de resposta, tanto na redução da fibrose quanto na resolução do NASH, com o elafibranor, que era uma aposta muito grande, principalmente a doutora Cláudia, que gostava muito do medicamento, e realmente foi uma decepção para nós nesse estudo, nessa análise intermediária. O que deu algum resultado foi aí o Regenerate, que é o uso do obetichólico, mostrando melhora no nível de enzimas e uma redução no grau de fibrose desses pacientes. E você vê que o que você percebe aí é que o grupo placebo tem um grau de regressão, de alteração de fibrose muito em torno de 20%, o que destoa muito daquele estudo da silimarina, né? E a gente tem que lembrar que os antagonistas fasernode, esse que foi usado, o obetichólico, tem alguns efeitos colaterais, como aumento de LDL, prurido, poderia, teoricamente, estimular alguns receptores que ativariam a carcinogênese, mas nós estamos entrando numa fase de antagonista farzenoides não esteroides, que são aqueles que estão vindo mais para ser pesquisado, e que muitos desses efeitos colaterais seriam abolidos com a introdução desse novo antagonista
agonista de receptor farzenoide. Era isso que eu tinha que dizer. Obrigado pela atenção.